Amém. Queria ler com os irmãos em Eclesiastes, capítulo 1, de 1 a 18, diz assim: palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o mestre, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito, deixa eu só ajeitar aqui. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que tanto se esforça debaixo do sol? Gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe e volta ao seu lugar, para dali levantar-se de novo. O vento sopra para o sul e faz o seu giro para o norte, vai girando e girando e volta em seu caminho, os seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e contudo o mar nunca se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá eles tornam a correr. Todas as coisas são canseira, mais do que alguém pode dizer. Os olhos nunca se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, tornará a ser. O que foi feito, se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Haverá algo de que se possa dizer: veja, isto é novo? Não. Já existiu há muito tempo antes de nós. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade, e aqueles que ainda virão também não serão lembrados pelos que vierem depois. Eu, o mestre, fui rei sobre Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a buscar e a investigar com sabedoria tudo o que se faz debaixo do céu. Que enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, aquilo que falta não se pode calcular. Disse comigo: eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. O meu coração contemplou a abundância de sabedoria e de conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a conhecer os desvarios e as loucuras. E vim a saber que também isso é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta o conhecimento aumenta sua tristeza. Vaidade, né, queridos? Esse é o texto. Que palavra curta, que palavra seca, que palavra que parece pequena demais para carregar uma extensão do que pretende realmente dizer a nós. Ela vai breve na boca, vaidade. Quase não ocupa espaço no ar, é meio como o próprio texto, mas quando entra na alma, essa verdade, ela abre um abismo. Vaidade não é só, a palavra não é só uma coisa trivial, não é só bobagem, não é uma vaidade, não é só o que é fútil, no sentido mais superficial da palavra, que às vezes a gente tenta colocar, isso é uma mera vaidade, como se fosse uma coisa fútil. Não, é vapor, é sopro, é o que quer dizer, é névoa, é fumaça, é aquilo que aparece e se desfaz. Então, é por isso que ele está falando que tudo é vaidade. É aquilo que pode ser visto, mas não pode ser agarrado. Já tentou levar água na mão, assim, por mais que alguém ali do lado precise de água, ela vai escorrendo pelas mãos. Então, é aquilo, vaidade, que por um momento parece estar diante de nós como alguma forma, como algo que vai funcionar, consistente, algo que tem uma beleza, algo que alguma força, algum poder, alguma capacidade. Então, justamente quando a mão tenta segurar aquilo mesmo e confiar naquilo, se dissolve. Vaidade é presença sem permanência. Tudo que tem presença e não tem permanência. É brilho sem uma substância final, é o esforço, sem nada que reste duradouro.
É movimento sem lucro último. Você investe a vida toda, mas aquilo não tem lucro no fim. É beleza que não pode ser mantida. Qualquer beleza não pode ser mantida, não é assim? É a realização que não consegue sustentar o peso da eternidade que a alma quer colocar sobre todas as coisas na vida. E o mestre não diz apenas uma vez, ele repete, ele dobra, ele insiste, ele martela, ele diz outra vez, e outra vez, e outra vez. É o que você vai ver: vaidade de vaidades, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Mesmo o seu trono, mesmo sendo Salomão, que Jesus disse, então, nem Salomão se vestiu como o lírio do campo. Quando ele quis mostrar um rei que se vestiu com riquezas infinitas, né, aos olhos comum, apesar de não existir nada infinito nesta vida, ele diz, não se vestiu como um lírio, como se soubesse que o coração humano possui uma habilidade extraordinária de ouvir palavras terríveis, e essa palavra vaidade é uma palavra terrível, e imediatamente suavizar ela. Parece que vaidade é uma palavra leve. Essa pessoa é muito vaidosa, aquilo é vaidade, não é leve. A gente faz isso, é o que sempre fazemos. Talvez por isso os sermões não têm moldado nossa vida, a palavra de Deus, nossas meditações. A verdade vem pesada e nós tornamos a verdade leve e continuamos vivendo como se a verdade fosse leve. A verdade vem afiada e nós tornamos a verdade algo decorativo. A verdade vem para nos ferir e nós a transformamos em algo inofensivo. Agora eu posso pensar na vaidade, em vaidade de vaidades, e aquilo ser inofensivo, não está cortando, não está separando, mas o mestre não deixa aqui. Ele não quer que a gente escape, ele quer que a palavra caia com toda a força que ela tem. Ele quer que essa palavra não fique sem substância para nós, ele quer que ela nos alcance e faça doer. Quer que nos alcance sem anestesia, ele quer que ela pressione nossas construções internas, aquilo que amamos, aquilo que faz nós levantarmos de manhã, até que alguma coisa ceda. Tudo é vaidade, não uma parte da tua vida, não uma parte que você acha supérflua, então é uma vaidade. Não alguns momentos apenas, você estava jogando o tempo fora, não alguns projetos na tua vida que são mera vaidade, não alguns relacionamentos fracassados, foi perda de tempo, não algumas decepções isoladas, tudo visto de determinado ângulo, tudo considerado dentro de certo horizonte, tudo observado a partir de uma moldura particular. E qual é a moldura? Debaixo do sol. Tudo debaixo do sol é vaidade. Agora, o que você conhece que não está debaixo do sol, né, e que você interage? Aqui está a chave, aqui está a frase que governa o primeiro movimento de Eclesiastes: debaixo do sol. Uma expressão que volta de novo, volta como um martelo temático, volta porque ela é a moldura de toda a análise. Debaixo do sol. Isso é a vida considerada dentro dos limites da existência terrena. É quando só o que é terreno, é a essência do humanismo secular. A vida é considerada a partir daquilo que pode ser visto, medido, experimentado, tocado, construído e perdido. Tudo, né, queridos? E lembrado por algum tempo. A vida é considerada sem transcendência reconhecida, quando você não pode ligar algo a algo que dura para sempre. Qualquer coisa, vida, relacionamento, trabalho, amizade, tudo. Se você não pode ligar isso a algo transcendente, se aquilo é só debaixo do sol, é a vida considerada sem trono, é a vida considerada sem o Criador honrado, como uma chave interpretativa do meu casamento, do meu trabalho, do meu tempo, das minhas relações. É a vida considerada do chão, da poeira, do suor, do tempo, do desgaste, do túmulo, da repetição. Você vê, o rio corre para o mar e depois volta e corre para o mar de novo, e o vento fica girando, do ciclo debaixo do sol, não acima do sol, não da perspectiva da eternidade, não da perspectiva da ressurreição. Tudo que você toca, que não está ligado, ou que você não linka imediatamente com algo muito maior do que aquilo mesmo,
qualquer relação, qualquer coisa, não da perspectiva da nova criação, não da perspectiva do Deus que governa todas as coisas para a sua glória. Se eu não consigo conectar meu casamento à glória de Deus, ele é vaidade. Ser pai, ser marido, ser pastor, ganhar dinheiro, gastar o dinheiro, mas as coisas que não estão ligadas além de cima do sol, né? Mas aqui, do lugar da criatura que olha para a existência como se fosse algo sobre si mesma, ela que está debaixo do sol também. Do lugar do homem, quando ele tenta interpretar tudo apenas com os olhos da experiência terrena. Se o meu trabalho é só sobre experiência terrena, é só sobre ganhar dinheiro e viver e comprar e melhorar, então, é isso, é vaidade. Do lugar do observador que vê nascimento, trabalho, movimento, prazer, perda, cansaço, velhice e morte, mas não enxerga por si mesmo a consumação de tudo isso em como se liga a Deus. É isso que é debaixo do sol. Debaixo do sol, então, o mestre lança a pergunta, não uma pergunta pequena. Como eu disse, a gente costuma esvaziar as palavras como vaidade, ela é cortante e a gente tira o fio. Não uma pergunta delicada, não uma pergunta para ornamentar uma discussão, um debate entre nós, intelectual, mas uma pergunta que entra no peito e cava. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho? De toda a sua luta, de todo o seu cansaço? Que proveito, que lucro, que ganho, que resta no fim, o que sobra, o que permanece para sempre, o que fica depois, o que sobra quando o suor já secou da sua testa, o que sobra quando os anos passaram e você envelheceu, o que sobra quando a juventude acabou, o que sobra quando o corpo não responde, o que sobra quando a carreira terminou. O que sobra quando o nome já não é dito com a mesma frequência? O que vai sobrar quando ninguém lembrar que você existiu? Todas as coisas que você achar importantes, as pessoas não vão nem saber daqui a alguns anos que você existiu. O que sobra quando os filhos cresceram, as metas foram perseguidas, as viagens foram feitas, você já viu as coisas que você achava que era importantíssimo ver. Os projetos foram tentados, os relacionamentos já foram vividos, mesmo os mais felizes, que duraram décadas, as guerras pessoais foram travadas. O que sobra? Que proveito real há? Que lucro final permanece? Essa é uma pergunta ofensiva. Ofensiva porque ignora as formas superficiais pelas quais a gente nutre a nossa vida. Mesmo nós, que conhecemos essa verdade. Ela não pergunta se você esteve ocupado. Ela não pergunta se você pareceu importante aos olhos das pessoas com quem você convivia. Não pergunta se você teve muitas experiências interessantes. Não pergunta se sua agenda foi uma agenda cheia e você tinha muito o que fazer, e trabalhar, e viajar. E ela não pergunta se você teve influência sobre as pessoas. Não pergunta se você foi muito admirado pelas pessoas. Ela não pergunta se sua vida produziu uma impressão na sua geração. Não pergunta... Ela pergunta se produziu permanência, o que fica no fim. Ela não pergunta quanto barulho a tua vida fez, chamou atenção. Ela pergunta o que ficará quando o barulho acabar. Ela não pergunta quantas coisas você construiu, que patrimônio você construiu, que família você construiu. Ela pergunta o que vai resistir ao tempo. Daqui a 200 anos, o que vai resistir a esse tempo? E há mais tempo. Ela não pergunta quantas pessoas te aplaudiram, ela pergunta o que restará quando o aplauso da última pessoa viva que te conheceu não existir mais. Que pergunta brutal, porque ela rasga a superfície da nossa rotina. Nós vivemos muito sem pensar. E vivemos muito sem pensar nisso. É possível pensar muitos anos sem nunca pensar nisso. É possível você se achar uma pessoa intelectual, que pensa sobre tudo, que tem uma opinião sobre tudo, que é bem informada. É possível manter-se em movimento, manter-se produtivo no trabalho, manter-se funcional no casamento, na relação com os filhos, manter-se socialmente ativo e jamais parar de verdade diante dessa pergunta.
O que vai ficar depois? Mas o mestre aqui, né, ele não nos deixa, ele nos pega assim pela orelha, né, ou pelo colarinho, como o pessoal dizia antigamente, e ele nos impede de continuar correndo por alguns instantes. Ele fala como correr atrás do vento. Ele nos obriga a olhar para o fundo. Ele diz: tudo bem, você viveu. É importante, né, que eu vivi do meu jeito. Tá bom, você viveu, mas viveu para quê? Tá bem, você trabalhou muito, mas o que sobrou no fim? Tudo bem, você lutou, mas qual foi o lucro da tua luta? Qual foi o lucro final? Tudo bem, você construiu, mas o que restou de permanente depois de tanto cansaço? E aqui a alma começa a se inquietar. A gente começa a chamar isso de crise, né? E as crises vão acontecendo aos 40, porque a vida está acabando, né, queridos? Porque grande parte da vida humana é organizada para não encarar isso até o fim. Fingir que isso... Nós preenchemos o tempo para não pensar, nós nos cercamos de ruído para não ouvir, nós multiplicamos tarefas para não perguntar, não queremos muito pensar. Para quê? O que vai sobrar? Qual vai ser o lucro final? Nós chamamos de responsabilidade aquilo que às vezes é apenas fuga sofisticada da pergunta central, que no nosso dia a dia a gente não faz. A gente faz um monte de coisa, mas a gente nunca pergunta: eu estou fazendo isso aqui, o que vai ficar no fim? Nós nos mantemos ocupados para não sermos encontrados pelo terror dessa questão. E no fim, o que vai sobrar? Quem vai lembrar que eu existi? Vaidade. Então o mestre começa a apertar o coração, olhando para a própria criação. Gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece. Que humilhação há nisso, não é, queridos? Que redução da nossa pretensão de que vamos mudar as coisas, vamos deixar nossa marca. Essa pessoa deixou um mundo diferente. Cada geração se sente única. Por isso que toda geração acha que Jesus vai voltar naquela, porque ela não consegue imaginar a vida sem ela. Como é que esse mundo vai ser sem Josemar? Como? Vai ser horrível, vai ser vazio. Como é que Jesus vai resolver voltar daqui a 3.000 anos? Como é que eu vou ficar 3.000 anos fora da história? Mas a terra permanece. Isso é uma humilhação. Que redução da nossa presença. Cada geração se sente única, cada geração se imagina decisiva, mais evoluída. A gente olha para as gerações passadas e fica: que pessoa ignorante. A gente nem pensa que daqui a 500 anos vão olhar para a gente e falar assim: que pessoal ignorante. As pessoas não sabiam nada. Cada geração ama pensar que a sua dor é a maior dor da todas as épocas. Essa geração é a pior, estamos enfrentando os maiores problemas. Sua consciência é singular, sua crise é singular, sua visão é singular. Cada geração imagina que, de algum modo, o universo deveria reconhecer que essa geração é central. Deus devia reconhecer que a nossa geração é central, mas o mestre olha e diz: gerações vêm e gerações vão, e a terra permanece. Você não era essencial a história como imaginava. Vocês chegam, vocês se agitam, vocês se levam muito a sério aquilo que não era a glória de Deus. Vocês criam narrativas grandiosas sobre a sua própria história, seus sentimentos, suas convicções, sua visão de vida. Vocês chamam suas tensões de inéditas. Ninguém sofreu a noite da alma como eu. E aí vocês chamam suas descobertas de descobertas revolucionárias. Só que as coisas que nós achamos que lá na antiguidade, que era, ou então há um século, 2 atrás, que aquilo era uma bobagem, então naquela época era revolucionário. Vocês chamam seus medos de definitivos, chamam seu tempo de decisivo, mas a terra permanece, ele diz. Vocês entram, vocês saem, e ela continua sem nem perceber. Vocês gritam, ela permanece. Vocês celebram, vocês se desesperam, vocês constroem, vocês derrubam relacionamentos, enfim, vocês se sucedem, mas a terra permanece. Não é que o homem não importe absolutamente, não é o que ele está dizendo. O ponto aqui é outro, é que observado apenas debaixo do sol, o homem não pode sustentar a sensação de centralidade que ele atribui a si mesmo, a sua geração.
a sua vida. A criação não está impressionada com nossa urgência, da mesma forma que nós estamos impressionados com a nossa urgência. O sol nasce e o sol se põe, e volta ao seu lugar. Ele diz: onde tornará a nascer? Isso acontecia na época de Salomão, de Noé, e o sol amanhã vai nascer, e daqui a 1000 anos vai nascer. E nós? O que permanece debaixo do sol? O vento sopra, vai ao sul e diz: vira ao norte, gira e gira, e torna o seu circuito. Os rios correm para o mar não enche, e os rios voltam a correr, não é? Que retrato, que sensação de majestosa repetição. A criação inteira parece executar uma coreografia que sempre retorna. Tem a música do Guilherme Arantes, né? A mesma água que enche os rios, enche os lagos, é água que inunda o sertão, que vai para debaixo da terra, que sobe de novo, que vai de novo, é isso. A criação inteira parece executar uma coreografia de retorno, uma grande liturgia de constância e uma música que está em loop. Uma roda que gira com força e beleza. A gente tem que admitir, cada pôr do sol, né? Mas sem se oferecer na observação imediata como escada para alguma consumação visível, alguma transformação debaixo do sol. Há movimento, muito movimento, há curso, há refluxo, há intensidade, há movimentos incríveis, mas não há, à primeira vista, lucro final inscrito nisso tudo. O sol vai, o sol volta, o vento roda, os rios correm, o mar recebe, e nada parece chegar à plenitude definitiva que nós possamos observar debaixo do sol. E o homem? O homem aparece no meio disso como um ser de curta duração. É o mais curto de todas essas coisas que está mencionando, né? O sol que nasce, põe, como eu disse, lá estava o sol se pondo e nascendo nos dias de Salomão. Mas a gente tem uma curta duração, mas a gente tem uma pretensão enorme. A gente nasce, cresce, sonha, deseja, trabalha, constrói, defende, luta, ama, sofre, adoece, envelhece, morre. Aí vem outra pessoa para fazer isso tudo de novo. E repete com pequenas variações o mesmo drama, muito pequenas. Outro vem e chama de novidade, o que não é novidade nada, aquilo já aconteceu sempre. Outro vem e se imagina central, se imagina único. Outro vem e some, e todo mundo some, e todo mundo é esquecido. A terra permanece, e isso nos humilha profundamente. Como eu disse, Lutero jamais podia imaginar que nós estaremos aqui 500 e poucos anos depois. Parecia que tudo que estava acontecendo naqueles dias era tão decisivo e final, não é? Então ele podia imaginar que tantos séculos depois aqui estaríamos nós, e imagina nós que não somos Lutero. Isso humilha profundamente, humilha porque atinge a ilusão que a intensidade com que sentimos algo prova que aquilo tem valor. Como é intenso, como eu sinto, como eu experimento. Então, por si só, a minha percepção dessa intensidade tem valor. Nós sentimos nosso tempo como gravíssimo. Nós sentimos nossa história como imensa, de uma importância imensa. Nós sentimos nossos projetos como decisivos, finais. Nós sentimos nossos conflitos como quase conflitos cósmicos. Mas o Mestre nos força a ver quanto da nossa emoção não é medida da estrutura real da existência. A existência não é medida pela nossa emoção, pelo que nós sentimos. Tudo é canseira, ele diz. Todas as coisas são canseira, mais do que alguém pode dizer, ele diz. Que frase dura. Mais do que você poderia dizer, tudo é cansativo e tudo não se repete. Que frase que parece tirar a maquiagem de todas as idealizações humanas, todas. Tira a maquiagem, todas as coisas, não apenas as claramente difíceis, não apenas as tragédias, não apenas o luto, não apenas o fracasso, todas as coisas, as mais belas, as melhores, as desejadas, as pequenas, as grandes, as nobres,
aquelas coisas que são comuns, mas há também as que são intensas, as entediantes, mas as que nós achávamos muito promissoras e emocionantes, as frustrantes, todas carregam debaixo do sol uma textura de cansaço. Há cansaço em buscar, há cansaço em esperar, há cansaço em conquistar. Tudo está envolvido em cansaço. Há cansaço para manter o que conquistou, há cansaço em proteger o que agora conseguimos, há cansaço em ir perdendo todas as coisas sem poder impedir, há cansaço em temer perder antes de perder, a ansiedade, né? Há cansaço em recomeçar, há cansaço em continuar, há cansaço até no que parece prazer, há cansaço até no que parece ser a solução das coisas, como nós imaginávamos. O homem vive imaginando que se apenas alcançar certo ponto, certa coisa, ele vai descansar. Se eu conseguir aquela relação, eu vou descansar. Se atingir aquele nível, eu vou descansar. Se eu obtiver aquela estabilidade, descansará. Se for notado por aquela pessoa ou por aquelas pessoas, descansará. Se tornar aquilo que pensa querer ser, se ele tinha um plano de ser algo, conseguir ser aquilo que ele imaginava, então ele pensa, vou descansar. Mas quase sempre o que vem, e ele vai descobrir, quase sempre, não sempre, é outra forma de cansaço. É cansaço da manutenção daquilo, é a ansiedade de perder aquilo, é o cansaço do medo, é o cansaço da administração do que foi alcançado. Quanto mais eu alcanço, mais eu tenho que administrar. É o cansaço da percepção humilhante de que aquilo não curou o fundo, não me trouxe descanso. A vida debaixo do sol torna-se uma alternância cruel entre cansaço da falta e o cansaço da posse. É o cansaço para possuir algo, depois o cansaço de possuir aquilo que eu queria possuir. É cansaço por não ter, mas é cansaço por conseguir ter. Cansaço para manter, cansaço porque aquilo não bastou para nós, cansaço porque será necessário procurar outra coisa, começar tudo de novo. Mais do que alguém pode dizer, ele disse, você não pode descrever o cansaço. Como se o próprio mestre reconhecesse que a linguagem é curta diante da extensão do enfado humano de buscar e nunca encontrar descanso. Nós dizemos, estou cansado. A nossa geração agora é a mais cansada de todas. Como eu disse, toda geração se acha mais do que todas. Agora é burnout, todo mundo, é muito trabalho, tal. Não teve geração antes, na época da Revolução Industrial, as pessoas trabalhavam 18 horas por dia. Não teve nenhuma geração que trabalhou menos, teve mais entretenimento e pôde gastar mais dinheiro com bobagem. Mas nós somos os mais cansados, os mais estressados, os mais, coitado de nós, perto da história do mundo. Nós dizemos, estou cansado, mas é pouco. Dizemos, a vida pesa, mas é pouco. Dizemos, está difícil, mas é pouco. A existência humana carrega um enfado mais extenso do que nossa fala consegue medir, expressar. Ele está dizendo, e qualquer pessoa que já tenha parado de verdade para prestar atenção na sua própria vida, não na vida dos outros, né, sabe que isso não é exagero. Os olhos nunca se cansam de ver, ele diz. Aqui o mestre toca o nervo do desejo. O que ele está dizendo é o seguinte, o olho nunca se farta, o desejo nunca acaba. Se eu tiver isso eu vou estar certo. Não vai estar. Os teus olhos nunca vão cansar. Já viajei, já vi muita coisa, agora não preciso mais ver. Eu já disse que às vezes as pessoas falam para mim, tem uma praia lá no Pará maravilhosa. Eu falei, praia é tudo igual, que cansaço, né? Praia tem areia, água vai, água vem. Tem uma praia ali pertinho, eu moro no Rio de Janeiro, vou viajar, andar de avião, né? Olhar uma praia, depois vou para ali pegar um avião de novo. Que cansaço! Os ouvidos nunca se enchem. Imagina se chegasse uma hora que não dá para ouvir a próxima música, porque, cara, encheu. Mas os ouvidos nunca se enchem, a imaginação nunca descansa. Ela está sempre pensando, imaginando outra coisa. O apetite natural nunca diz basta. Basta de dinheiro, basta de sexo, basta de comida. Basta. Estamos cheios. O coração caído foi feito para mais do que o mundo pode dar, e por isso tenta arrancar do mundo uma plenitude que não existe. Então tudo
até as coisas que pareciam ser melhores, é cansaço. Vê algo, quer mais, ouve algo, quer mais, tem uma experiência, quer ter a próxima experiência. Como eu disse, eu ouço muito podcast sobre alpinismo, que eu gosto. Então até Cláudio disse que você é obcecado, você ouve isso o tempo todo, tudo que tu está fazendo, está ouvindo alpinismo, gente caindo. Todos os grandes alpinistas acabam mortos, porque eles nunca param. Ele sobe a pior montanha, a mais difícil, a mais alta. Aí o cara pensa, não, mas isso aqui é pelo sul. Nunca ninguém subiu pela face noroeste. Vou subir pela face noroeste. Ele vai subindo por faces diferentes, coisas diferentes, até que ele morre. Ele já era a lenda do alpinismo, não é? Tanto na rocha quanto no gelo. O cara é um monstro, mas ele vai continuar subindo até morrer. Logo descobre que o novo lugar também envelhece. Ele recebe o aplauso daquela montanha. Se você subir por uma face que ninguém nunca subiu, você bota o teu nome naquilo. A face Josemar do Everest, imagina isso. Ele foi o primeiro a subir por ali, é um troço dificílimo. Você bota o teu nome. Mas logo aquele aplauso, outra pessoa sobe também outro lugar, você compra, consegue, alcança, possui, obtém, experimenta, e pouco depois sente outra vez o rumor da falta. E é por isso que o prazer terreno, quando tomado como fim, nunca traz descanso. Se a pessoa vive para o próximo coisa, a próxima viagem, a próxima conquista, o próximo relacionamento, ele pode fazer o que a gente chama entreter por um instante, pode trazer um consolo momentâneo, pode suspender por um instante a consciência do vazio da alma, mas não fecha a ferida, porque a ferida não é apenas falta de experiências, falta de paisagens, falta de conhecer pessoas, é uma ferida teológica. A alma foi feita então para o infinito, para algo além do sol, e tenta se fartar debaixo do sol. Ela foi feita para Deus e tenta descansar nos dons, foi feita para a glória e tenta encontrar casa com fragmentos da glória de Deus, não com a própria glória. E é por isso que os olhos nunca se fartam, ele está dizendo, é por isso que os ouvidos nunca se enchem, parece um buraco. É por isso que a cultura do consumo não resolve, é por isso que o excesso de estímulos não resolve. E olha que nossa geração tem muito excesso de estímulos. É por isso que a multiplicação das possibilidades não resolve, porque o problema não é a escassez de objetos, o problema é a desordem da adoração. Nada novo, não há nada novo debaixo do sol, não há nada que todos os homens não tenham experimentado de várias formas. O que foi, ele diz, tornará a ser. O que se fez, se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Não houve nada novo para as outras gerações, nada novo para 1000 gerações atrás, não há nada novo para a nossa geração. Que golpe na vaidade da novidade, né? Isso aqui é novo. Isso não é novo. Nisso aqui eu vou encontrar. Já buscaram isso em todas as gerações. Cada geração ama imaginar que inaugurou uma coisa inédita, uma coisa que outras gerações não tinham. Cada cultura gosta de olhar para trás com superioridade, mas o mestre olha e diz: veja melhor. A roupa muda, o coração continua. A tecnologia muda, a cobiça continua. A linguagem muda, mas o orgulho continua. Os instrumentos mudam, mas a idolatria continua. As teorias mudam, a velha tentativa de ser autônomo diante de Deus continua. Não há nada novo debaixo do sol. Novo no anúncio? Sim. Novo na estética? Sim. Novo no aparato? Sim. Novo no fundo? Não, nada. O pecado é antigo. Como um pecado é antigo. A morte é antiga, os túmulos são antigos, a soberba é antiga, a ambição é antiga, a inveja é antiga, a fome de autonomia, é tão antiga quanto os primeiros homens. A tentativa de fazer da criatura o centro é antiga. A tentativa de salvar-se sem Deus ou merecendo algo de Deus é muito antiga.
O mestre arranca a maquiagem do progresso ilusório, não há progresso nenhum a não ser tecnológico. Ele não nega mudanças de superfície, mas ele expõe a repetição profunda da alma humana, não importando quão tecnológico você tenha se tornado. Isso humilha especialmente os tempos que mais se vangloriam da sua sofisticação. Somos mais sofisticados do que a Idade Média? O homem é melhor? Inveja menos? Cobiça menos? É menos orgulhoso? É menos ansioso? Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade, ele diz. E olha que ele está falando isso há 13 mil anos atrás. É a antiguidade dele, porque ele é a nossa antiguidade, né? Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade, e aqueles que ainda virão também não serão lembrados pelos que vierem depois. O homem quer mais do que viver. Nós queremos permanecer, nós queremos marcar, nós queremos que a nossa história não seja igual à história de todo mundo. Queremos ser lembrados, queremos deixar nossa marca, queremos vencer exatamente isso. O que nós mais queremos vencer? O esquecimento. Por que um jogador é difícil de encerrar a carreira? Porque nós queremos vencer o esquecimento. Nós queremos fazer do próprio nome uma espécie de continuação da própria existência. Mas o mestre diz: olhe melhor, quem se lembra dos antigos, dos grandes? Quem os guarda? Quem conhece seus rostos? Quem conhece os medos que eles sentiram? As noites da alma, seus amores, suas vigílias insônias, seus fracassos, seus pequenos triunfos que pareciam tão importantes, suas orações, suas lágrimas. Mesmo os grandes rareiam. Alexandre o Grande, quantas vezes você pensou nele na vida? O que você sabe sobre ele? Mesmo os nomes célebres, eles encolhem. Mesmo os famosos se tornam eco, um nome lá perdido, sem história, sem importância. Mas os gigantes, os maiores, ainda viram nota de rodapé. Não importam para a nossa vida. O esquecimento é uma das grandes humilhações da glória humana. Todo mundo é esquecido. O homem quer deixar um traço, mas o tempo, como a gente é um pó, o tempo sopra a poeira. Que barulho suficiente pode vencer o silêncio do tempo? Mas o silêncio sempre volta, queridos. Sempre aquilo que era agitação, a agitação chamada Josemar, vira um silêncio tão profundo, tão longo. Debaixo do sol, até o legado é frágil demais para ser a nossa salvação. E então o mestre fala como alguém que foi longe. Ele não está falando como um pequeno ressentido, porque não teve nada na vida. Não. Ele não está falando como um fracassado invejoso, que está falando isso só porque ficou amargo, porque não teve nada. Não está falando como um ignorante desdenhoso da sabedoria. Ele era muito sábio. Ele foi rei, teve recursos enormes, teve poder, teve alcance, romances sem fim, teve estrutura para explorar, aplicou o coração à sabedoria, aplicou o coração ao conhecimento. Ele diz: eu investiguei, eu fui em todas as áreas, eu fiz tudo. Se o negócio era construir prédio, eu construí um monte de palácios. Se era festa, eu contratei os melhores músicos. Se era tudo que eu fiz, tudo foi fundo. E o veredicto? Tudo vaidade, tudo é correr atrás do vento. Que imagem devastadora, que pode ser uma frase que ficou bonita, mas a gente perde quão devastadora é. Correr atrás do vento é gastar a vida tentando segurar o que é impossível. Tentar transformar ar em herança, ar em identidade. Como eu disse, isso é vaidade, mas a gente pode viver assim todo dia. E é o normal que os homens naturais vivam assim. Tentar converter a névoa é uma coisa bonita, né, de manhã, mas tentar fazer daquilo o teu patrimônio, tentar fazer do que escapa à base da sua existência firme. Quantas vidas são exatamente isso? Todo mundo está correndo, corre-se muito, corre-se com disciplina, às vezes não só disciplinadamente, corre-se com inteligência, corre-se com elegância. Tudo isso podia ser atribuído ao escritor de Eclesiastes. Corre-se com ambição, corre-se com sucesso, corre-se com a aprovação de quem está olhando sua corrida, mas quando se olha para o que ficou de fato na mão, no fim,
O que há? Ele diz. O que sobrou? Vento. Essa pessoa correu atrás do vento. Tudo que ela fez. Não alguém, não um, todo mundo. Vento admirado, vento premiado, vento com medalha, vento que foi aplaudido, mas vento, o que é torto, ele diz, não se pode endireitar. O mundo está torto, a vida está torta, o coração está torto, a história está torta, a vida está atravessada, e o homem não consegue por si mesmo pôr tudo em ordem, ele não consegue desentortar nada na vida. No final, quando acaba a vida dele, a vida é torta, igual era torta quando ele nasceu. Isso fere nosso orgulho, fere especialmente a ilusão moderna de que inteligência, técnica, política, moralidade ou progresso educacional bastarão para corrigir a estrutura profunda da queda. Não bastarão. A torção é grande demais. As faltas são profundas demais. Há rachaduras que são antigas demais. Há vazios incontáveis. O homem pode ser instrumento do bem horizontal, real, e deve ser, pode aliviar sofrimentos, pode produzir justiça apenas relativa, pode servir, pode amar, pode agir, mas não pode endireitar o mundo. Não pode curar o coração, não pode vencer a vaidade. Ele diz, quem aumenta o conhecimento, aumenta a tristeza. Mais ver, mais pensar, mais refletir, mais perguntar, e tudo dói demais. Dói demais. O distraído continua meio que anestesiado, mas não vai ter como fugir da dor. Mas o homem que pensa começa a sentir o peso da pergunta, e a pergunta cava, cansa, a pergunta expõe. E é por isso que Eclesiastes é tão pesado emocionalmente, quando olhado seriamente, porque ele não entrega respostas rápidas, ele está fazendo perguntas. Ele empurra a consciência para fora do conforto, ele não deixa o homem viver como um animal, como às vezes o homem quer viver, um animal ocupado. Ele exige pensamento, ele diz, pense em tudo sem Deus. Torna-se porta de enfado e cansaço. Mas então onde está a esperança? Não no fechamento confortável das falsas respostas, não no humanismo autossuficiente que a igreja abraça quase como um mundo, não no humanismo secular, não no prazer elevado de se refugiar em alguma coisa, não na coragem moral sem um fundamento transcendente, mesmo heróica. A esperança vem de fora do sistema fechado, vem de cima do sol, vem do Deus vivo, vem do Logos. Se Eclesiastes pergunta, João responde. Se Eclesiastes rasga, João revela. Eclesiastes não cura as coisas, ele rasga, ele faz a ferida, ele machuca. Se Eclesiastes conduz ao abismo, João mostra o verbo que entra na história. No princípio era o verbo, o Logos, o sentido, a razão final. Os gregos sempre procuraram o logos das coisas. Qual é a razão final do casamento? Qual é a razão final da vida? Qual é a razão final do trabalho? Qual é a razão final do meu levantar diário? Qual é a razão? O logos de tudo. Qual é a razão? Qual é a coerência última? Qual é a coisa que fecha todas as coisas? O centro pessoal de todas as coisas. O que a filosofia procurou como princípio abstrato, Deus revelou como uma pessoa, o Logos. O sentido da vida não é uma teoria, não é nada simplesmente debaixo do sol, não é um lema, não é uma fórmula, é Cristo. O Logos se fez carne, João diz, a razão eterna, a razão de todas as coisas, aquele para quem tudo foi feito, dele, por ele, para ele, então, entrou, o Logos entrou na história. A glória tomou o rosto humano, tudo foi feito para a glória. Então, essa glória se tornou, tomou um rosto humano, e o sentido de tudo habitou entre nós. Isso é maravilhoso, não é?
e então tudo muda. Se Cristo é o Logos, a vida não é uma repetição vazia. Se Cristo é o Logos, o trabalho não é mero suor sem lucro, porque que fica. Se Cristo é o Logos, o amor não é química sofisticada do cérebro. A paz também não é. A justiça não é uma ilusão útil só para enquanto a gente vive não ficar tudo muito desorganizado. Se Cristo é o Logos, o agora está tocando a eternidade, ou seja, o além do sol, não debaixo do sol. O oposto de vaidade não é mero prazer, não é mero impacto, não é mera produtividade. O oposto de vaidade é Cristo, porque nele o vapor encontra razão, encontra peso. Nele o efêmero toca o eterno. Nele o casamento faz sentido, o trabalho faz sentido, a existência faz sentido. Nele o fragmento encontra coerência. Nele o ordinário é atravessado pela glória. Comer e beber. Nele até a fidelidade pequena adquire um peso eterno. Vai, faça um sapato e venda por um preço justo. Tudo ou nada. Sem Deus, nada significa nada finalmente. Em Cristo tudo se enche de significado. Tudo. Sem Deus a vida inteira corre para o seu esquecimento, para o apagamento final, para o nada. Em Cristo até a oração escondida que ninguém nunca viu ganha um peso eterno. Até o cuidado com o filho de madrugada, o trabalho honesto, o serviço não visto, o consolo silencioso que você deu a alguém, até a esperança teimosa, tudo toca a glória em Cristo. Porque agora a vida não se fecha apenas debaixo do sol. Aquelas coisas não estão simplesmente debaixo do sol. Agora ela está aberta ao trono, aberta ao Pai, aberta ao reino de Deus, aberta ao Cristo ressuscitado. Então a conclusão é inevitável. Se você vive apenas para a vida debaixo do sol, Jesus disse, você vai perder a vida. Se você vive apenas para a vida debaixo do sol, pro agora, você vai perder. Todo agora seu é um desperdício. Cada pedaço do seu trabalho, cada pedaço dos seus relacionamentos, cada pedaço da sua amizade, cada pedaço do seu casamento, Se você vive apenas para o agora, você vai perder o agora. Se você vive apenas para construir sentido com as mãos, vai descobrir que elas não conseguem segurar o vento. E você está tentando fazer isso. Se você vive apenas para o mundo vai engolir você, vai sacudir você, vai encher você de medo, de ansiedade, de desespero. Mas se você vive para Cristo, você encontra-se. Você não estava buscando se encontrar, mas você se encontra. Se vive para a eternidade, você recebe não só a eternidade. Quem vive para a eternidade recebe o presente. O presente agora tem peso, significado, tem um logos. Se você vive para o logos, o cotidiano é reencantado pela glória dele. Se você vive para Deus, o trabalho ganha direção. Se você viver para Cristo, o ordinário deixa de ser fútil. Talvez haja pessoas aqui vivendo como se Deus não fosse necessário ao sentido da vida, não declarando isso, né? Porque cristãos não declaram isso, enquanto usam categorias que só existem porque Deus é real. Isso acontece no mundo todo, não é? Falam de dignidade, falam de justiça, de valor, de compaixão, de bem, de mal, de beleza, mas recusam Cristo como o centro de tudo isso, ou Deus. Ou seja, respiram o capital dele, usam os conceitos dele. Por que matar é melhor do que não matar? Não há nenhuma razão, a não ser que esse seja um conceito de Deus, senão cada um pode fazer o que quiser. Recusa o seu senhorio. Eclesiastes diz, pense até o fim, não pare, se não há Deus, assuma o abismo. Se você acha que realmente as coisas debaixo do sol é onde você está vivendo, é o lugar e é o que vai dar razão às coisas que você vive, então assuma o abismo, pense até o final e veja no final o que o casamento te deu, o que o teu trabalho te deu, o que sobra no fim, o que as outras gerações vão fazer a respeito de você. Você vai simplesmente passar, não há nada novo. Se há Deus,
pare de viver como se não houvesse. Se há Deus, pare de trabalhar como se não houvesse Deus. Se há Deus, pare de tentar viver o casamento como se ele não existisse. Como se cada uma das coisas fossem um fim em si mesmas. Talvez haja também pessoas que professem fé, né, mas vivem exatamente de maneira totalmente incoerente. Carreira, aparência, sucesso, relacionamento, estabilidade, ministério, aprovação. Então, embora confessem Cristo, vivem tentando arrancar sentido dessas coisas menores, mas falharão, ainda que elas sejam as melhores. Nós não podemos dizer, Deus não pode dizer para nós, eu sou o teu galardão, eu sou a tua porção. Deus é minha porção, e depois tentar tirar nossa identidade das outras coisas. Então a gente diz que aquelas outras coisas são a nossa porção. Nenhuma coisa é grande o suficiente para a nossa alma. Você foi criado para Ele, e não só para Ele, porque fica parecendo que Ele foi criado para Deus, mas também para as outras coisas. Não, você foi criado para Ele somente. Não basta dizer genericamente que Cristo é importante, nós temos que conhecê-lo como a única coisa importante, final. Render-se, viver nele, porque o sentido da vida não é uma ideia correta, não é uma experiência, não é uma visão, não é uma audição, não é uma viagem, não é um relacionamento. O sentido da vida é um Senhor vivo. E então, ore assim: Pai, quando vivo para mim mesmo, eu me perco. Quando eu vivo apenas para o agora, eu perco o agora. Quando eu vivo para o casamento, eu perco o casamento. Quando eu vivo para o trabalho, eu perco o trabalho. Quando eu vivo para o tempo, eu perco o tempo. Quando eu vivo para a beleza, eu perco ela. Quando eu vivo para os meus pequenos ídolos, fico menor na minha própria fome. Quando eu vivo para a minha imagem, eu torno-me escravo dela, eu perco. Quando vivo para a aprovação, eu morro com a ausência da aprovação. Quando vivo debaixo do sol, como se o sol fosse tudo, tudo vira vapor, minha alma fica ansiosa, eu vivo com medo, porque sei que as coisas vão escapar. Mas quando vivo para o teu filho, encontro-me. Quando vivo para a eternidade, recebo o presente. Quando vivo para o Logos, o ordinário se enche de glória. Quando vivo para Cristo, minha vida deixa de ser um amontoado de fenômenos e se torna um caminho atravessado pelo brilho do Deus vivo na face de seu Filho. Se a vida é só debaixo do sol, Deus está dizendo, tudo é vaidade. Não as coisas ruins, não as coisas fúteis. Teu casamento é vaidade, teu trabalho é vaidade, teu esforço é vaidade, teu suor é vaidade. Teu trabalho, mesmo que honesto, é vaidade. Tudo é vaidade. Mas se o Filho veio do alto, se o Verbo se fez carne, se a glória entrou na história, se a cruz venceu o pecado, se a ressurreição rompeu o túmulo, se a eternidade, se há reino, se há paz, se há Cristo, então nada feito agora é em vão. Nada. Nenhuma lágrima é em vão. Nenhuma oração, nenhum arrependimento, nenhum serviço, nenhuma fidelidade que ninguém vê, só Deus. Nem o amor sacrificial, nem o trabalho honesto, nem o testemunho silencioso, nem a esperança teimosa, é tudo ou nada. Ou tudo tem um peso, ou tudo é vaidade. A palavra, como eu disse, é cortante. Sem Ele, tudo é vaidade. Se Ele não é o alvo daquilo, é vaidade. Você pode achar bonito, você pode achar que teve fases bonitas. O casamento é vaidade. O trabalho, vaidade. Ter filho, vaidade. Todo mundo teve filho há milhares de anos atrás. Jesus diz, casavam, se davam em casamento, até que fechou a porta e veio o dilúvio. Faziam exatamente o que está todo mundo fazendo. Vaidade. Sem Ele, aquilo que você acha mais importante na sua vida é correr atrás do vento. O melhor. Nele, tudo encontra sentido, casa e rosto.
Sem Ele, nenhuma coisa tem lucro no fim. O que fica, ele diz? Cansaço, enfado. Nele até o copo d'água dado em seu nome, você vê, entra na eternidade. Ele diz, quando vocês fizeram isso, isso entrou na eternidade. Sem Ele o homem passa, o homem some. Nele o homem encontra o pai, o irmão mais velho, o reino. E a vida não pode ser engolida por nenhuma vaidade. Ele chama a vida que não pode ser engolida pela vaidade de vida abundante. Eu vim para que vocês tivessem vida, e vida abundante. É a vida que a vaidade não engole. Então não viva debaixo do sol. Todos à nossa volta estão fazendo isso. Levante os olhos, olhe para cima do sol. Olhar para cima do sol é olhar para Cristo. Olhar para o Logos, porque quando tudo parece vapor, Ele dá peso a todas as coisas, por Ele, por causa dEle, para Ele. Quando tudo parece repetição, Ele faz sentido, Ele é o sentido. Quando tudo parece cansaço, Ele diz, eu sou o descanso. Quando tudo parece perda, Ele diz, eu sou a tua herança, eu sou o teu grandiosíssimo galardão. Quando tudo parece vaidade, que é algo sem peso, Ele diz, eu sou a tua glória, eu sou o peso final. Eu dividi tudo isso em duas partes, mas não vou falar a segunda parte hoje. Precisamos terminar. Mas queridos, só isso aqui, só isso em seu coração de verdade, não como algo que você vai sair e esquecer o que é vaidade e vai continuar correndo atrás do vento como o mundo. Que triste. O mundo vai ter que um dia encarar Deus com o fato de ter corrido atrás do vento. E nós que falamos que conhecemos a Cristo, que Ele é o tudo em tudo, chegamos à conclusão verdadeira, evidente, você não precisa nem de fé, de que tudo é cansaço e no fim não muda nada. Ele realmente é tudo em tudo. O livro de Eclesiastes nos dá perguntas. João, por exemplo, nos dá respostas. Vamos deixar as perguntas nos ferirem o que buscamos, como estamos vivendo todo dia. Porque como vivemos todo dia, nós podemos estar perdendo esse dia. Se você vive para o agora, perde o agora. Se vive para o casamento, perde o casamento. Se vive para ganhar dinheiro, você perde o que aquele recurso podia dar. Se você vive para o teu trabalho, você perde. Aquilo não tem peso no fim. Você será simplesmente esquecido. Tudo é canseira, enfado. Mas quando ao Logos, o princípio, tudo mudou. Você saiu de debaixo do sol para muito além do sol. Saiu da criação para muito além da criação. Para o Deus, o eu sou, transcendente, eterno, Criador de todas as coisas, que, como Logos, andou entre nós e morreu numa cruz. Vamos ficar de pé. Santo Deus, eu me aproximo, sem defesa, sem razão. Tu me vês nos detalhes, no segredo do coração, nos pequenos pensamentos, nas palavras que eu soltei. Teu Espírito me chama, confessa, e eu confessei. Não escondo minha culpa, não maquio minha dor. Contra ti eu pequei, contra o teu santo amor. Mais que atos minha raiz, um querer desalinhado. Eu preciso de limpeza, eu preciso ser lavado. Cordeiro, minha justiça, fim do meu tribunal.
eu largo a autojustiça, me rendo ao teu final. Jesus, tem misericórdia. Jesus, vem me purificar. Teu sangue fala mais alto que o meu pecado a gritar. Minha única defesa é a cruz, é o teu favor. Eu adoro a tua graça. Eu descanso no teu amor. Tua misericórdia é melhor. Tua misericórdia é meu lar. Rei dos reis, eu me prostro. Tu és luz e eu sou pó. Quando eu tento ser meu dono, eu no terco em mim só. Autonomia é mentira, autossuficiência também. Tu és fonte, tu és vida, sem ti nada me sustém. Eu não venho com currículo, venho com mãos sem ter. Não confio no meu choro, nem no meu vou vencer. Eu confio na firmeza do teu pacto, ó Senhor. Tua aliança é selada no Cordeiro Redentor. Restaura minha alegria, tua salvação em mim. Sustenta-me com espírito pronto até o fim. Jesus, tem misericórdia. Jesus, vem me purificar. Teu sangue fala mais alto que o meu pecado a gritar. Inclina o meu coração, ensina-me a obedecer. Dá-me um espírito pronto, mais doce do que o meu querer. Guarda-me na tentação, na rotina e na aflição.